Pois então, Luiz, como é que eu sei que o reiki funciona? Quais as garantias que tu me dá que o reiki funciona, que o reiki é bom, que o reiki não é maligno? Quais as comprovações científicas de que o reiki funciona? São todas perguntas muito comuns, muito frequentes. São muitas dúvidas frequentes nas pessoas. Mas estão equivocadas. Eu creio que não são as perguntas corretas. Não são. Eu creio que não é o enfoque correto. Garantias não existem. Poucas coisas são garantidas. Poucas coisas. Quanto mais a gente se afasta do mundo material, menos garantia nós temos. Você pode ter uma garantia. Você pega uma máquina, que você bota um insumo ali, você bota uma matéria-prima, aciona a máquina, você tem do outro lado 10 peças. Isso é garantido. Toda vez que você colocar a matéria-prima, 10 peças. Matéria-prima, 10 peças. Mas não é 100%. Porque existem algumas variáveis. Mesmo em máquinas. Pode dar um problema elétrico, pode dar um problema mecânico, pode haver um desgaste, uma determinada peça pode vir a falhar e você vai colocar a matéria-prima e você não vai ter 10 peças ali. Mas há uma margem de erro, há uma expectativa de vida útil, né, que a gente controla e a gente consegue ter um pouco disso. Embora constantemente você veja por aí problemas que surgem, problemas às vezes de grandes proporções. Mas não há garantias. Bom, se não há garantias, então o reiki não funciona. Funciona. O reiki também não está ao nosso bel prazer, ao nosso dispor. Você pega, usa e você tem resultados. Não é essa maneira do reiki trabalhar. Principalmente o reiki sui. Basta experimentar. Experimentação é essencial, né, em todas as áreas. Você experimenta. Pega 10 pessoas com dor de cabeça, você pega 100 pessoas com dor de cabeça, você aplica reiki em todas elas. Algumas vão passar a dor de cabeça, outras não vão, algumas vão, outras não vão, mas melhora um pouquinho, outras melhora um pouquinho. Então, não tem garantia, não é definitivo. Comprovação científica. A ciência comprova muitas coisas, explica muitas coisas, né? Às vezes garantia ela não dá, mas explicação ela dá. E as pessoas gostam disso, precisam disso. Importante, importante. A ciência se debruça sobre o reiki, sobre outras tantas técnicas holísticas, e tanto questões espirituais e astrais, e sutis, e energéticas sutis, sem muita vontade. Nós não temos ainda as ferramentas adequadas para isso. Talvez até tenhamos, mas essa falta de vontade emperra um pouquinho a coisa, dificulta um pouquinho a coisa, vai mais devagar. Mas como não há garantias, as explicações se tornam muito complexas. O estudo, o investimento nisso é muito complexo. Mas eu digo que nós não precisamos da comprovação científica. Não precisamos. Interessante, né? Podemos abdicar disso. Podemos. Mesmo as mentes mais materialistas, mais grudadas na matéria, vamos ver para querer, podem experimentar o reiki. Podem usar a si mesmo como cobaias e como experimento, como laboratório para comprovar o reiki. Ter uma comprovação científica pode ajudar, pode, mas também pode engessar. Mas é algo que vai vir naturalmente com o tempo. Vai chegar um momento que a ciência vai se debruçar melhor sobre essas questões todas. Mas então, como que eu sei que o reiki funciona? Como que eu posso afirmar que o reiki funciona? Se não há garantias, se eu aplico, funciona, não aplico, não funciona, eu aplico, funciona, eu aplico, não funciona. Se a ciência não tem interesse, não vê utilidade, como é que eu sei que o reiki funciona? Fé cega? Crença cega? Não, de forma alguma. De forma alguma. Só porque eu estou falando, ou porque um outro mestre fala, ou porque um outro fala, ou porque um outro fala, ou porque 500 dão depoimentos? Não.
Embora isso sejam bons indícios, bons indicativos, né? Despertem, chamem a atenção. Puxa, se tem tanta gente falando que é bom, que funciona, que é útil, então deve ter um fundo de verdade. Temos um habitante novo aí. Esses dias em um tucano. Lindo, lindo, lindo tucano. Como é que eu sei que o reiki funciona? Como é que eu acredito nisso? Como é que eu tenho fé nisso? Como é que eu falo disso? Simples. Pois é, simples. Tranquilo que pareça simples. Observação. Observação. Pura observação. Você aplica reiki numa pessoa, num objeto, num animal, numa casa, numa coisa, e você observa os resultados. Através da observação dos resultados, você verifica o funcionamento do reiki. Você comprova o reiki, você acredita no reiki. Seja que você que está aplicando, ou seja você que está recebendo o reiki de alguém, de algum reikiano, você observa os resultados em você mesmo, na sua vida, no seu dia a dia. Observação é a comprovação do reiki. Nós temos um problema. As pessoas não sabem observar. Boa parte das pessoas não sabe, não consegue se observar. E muitas nem querem se observar. Esse é um problema. Isso é uma dificuldade. Nos atendimentos, eu digo que às vezes eu precisava extrair essa informação das pessoas. Porque elas não conseguiam. As pessoas precisam ser ensinadas a observar. Precisam treinar a si mesmo para observar. Eu fazia uma aplicação, uma determinada pessoa, na semana, na quarta-feira. Na outra quarta-feira tinha uma nova sessão. Quando a pessoa chegava, a gente conversava, todo um acolhimento, né? Tranquilizar um pouco a pessoa, desacelerar um pouco a pessoa. E eu costumava perguntar, como foi a sua semana? Como você passou depois do reiki? O que você se observou? Nada. Não senti nada, não percebi nada, tudo igual, minha vida continua a mesma M de sempre, os mesmos velhos problemas. Invariavelmente as pessoas que tinham dificuldade em se observar começavam assim. Invariavelmente as pessoas que tinham essa necessidade de não querer se olhar começavam assim. E aí a gente ia puxando. Como é que foi teu sono? Como é que estava o relacionamento com o pai, com a mãe, com o chefe, com os amigos? Como é que estava na escola? Como é que você se portou no trânsito quando você saiu daqui? No outro dia de manhã? Como é que estava a sua alimentação? Então eu tinha que ir puxando, né? Como um novelo de lã, a gente vai puxando e desenredando. Aos poucos, a maioria ia aprendendo a observar, ia começando a olhar, ou ia demonstrando essa dificuldade em se observar, em se olhar, em se autoconhecer. Então às vezes ficava claro, a pessoa não queria se olhar, porque o que ela iria enxergar aparentemente era uma coisa horrível. A cabeça da gente cria umas caraminholas terríveis. Mas às vezes, ao falar, ao mostrar, ao demonstrar, a gente percebe que não é aquele monstro de 7 cabeças, é um insetinho pequenininho que a gente esmaga. Então, aos poucos, as pessoas, né, de certa forma, eu ensinando, treinando as pessoas a se observarem, ensinando as pessoas a não se ignorarem, a olharem mais para si mesmas. E aí, invariavelmente, inequivocamente, as pessoas percebiam os resultados do reiki. E percebiam principalmente que não era o que elas queriam. Principalmente isso. Mas, Luiz, eu queria resolver esse problema. E o que aconteceu, o que eu observei, não
tem nada a ver com isso. Aí, de novo, orientação, treinamento, observação. Você pegava um daqueles itens que a pessoa citava, desmembrava ele em outros 4 itens, desmembrava ele em outros 2, 3 itens, e um deles puxava, estava ligado com aquela questão. E aí, aos pouquinhos, a gente percebe que você passa 20 anos acalentando certas ideias, expectativas, vontades, necessidades. Você passa 20 anos sem botar para fora uma necessidade, sem exercitar algo que é tão importante para você. Não vai ser em uma semana que vai se resolver. Não vai. Não vai ter salto quântico, não. Não vai. Não vai ter pirlim-pim-pim que resolva. Não vai. Porque não teria graça nenhuma se tivesse salto quântico. Não teria graça nenhuma se fosse uma variante de condão para resolver o problema. É muito mais divertido. É muito mais instrutivo você ir passo a passo. Você aprender. E é fantástico quando você percebe que as pessoas aprendem com uma facilidade incrível. As pessoas começavam a se observar. Começavam a se observar de maneiras assim que extrapolava totalmente aquilo que a gente conversava no atendimento. E isso é uma das coisas mais enriquecedoras que tem ao trabalhar com terapia, ao trabalhar com atendimento com pessoas. Ver as pessoas se superando. Você mostra como empilhar os tijolinhos, e quando você vê, você tem um castelo, você não tem uma parede. A pessoa construiu um castelo, porque o potencial delas... Mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, né? Tem pessoas que passam décadas sem contato físico, sem um abraço, sem uma carícia. Isso cria toda uma musculatura tensa, todos uns bloqueios, cria uma série de dificuldades. E é algo tão natural, né, que o ser humano precisa tanto desse contato físico. Não necessariamente precisa ir para o sexo, mas às vezes a carícia, a proximidade faz falta. E isso não vem de um dia para o outro. Isso tem que ser trabalhado, desenvolvido. As condições necessárias para que isso se manifeste na vida das pessoas precisa ser desenvolvida. Nós vivemos uma época de muita liberação em muitas áreas, mas de muitas dificuldades, de muita falta de confiança. Mas as pessoas aprendem. E é fantástico ver isso. E elas aprendem a se observar. Aprendem que elas estão negando a observação. Elas entendem esses processos. E chegam, às vezes, ao X da questão sozinha, às vezes com auxílio, às vezes demoram bastante. E isso tudo é o Reiki fluindo, funcionando, trabalhando as pessoas em tantos e tantos aspectos. Porque a gente não tem essa visão tão ampla das coisas, dos problemas, das dificuldades, das carências, das necessidades, dos bloqueios, a ponto de achar que nós vamos ali tocar naquele ponto e vai resolver. Não. Às vezes, para tocar num ponto, você tem que dar uma volta imensa, tem que dar 10 voltas, até que você consegue tangenciar aquele ponto ali para sentir o que está acontecendo. E para isso você precisa se observar. Você precisa aprender a fazer isso. Né? E vejam, eu falo observar, porque às vezes as pessoas usam o sentir como sinônimo, e não é. Sentir é um aspecto. A observação é mais ampla. Quando você está pensando, você não está sentindo. Mas você pode pensar em alguma coisa e sentir alguma coisa. Então, observar, perceber é diferente. É mais amplo. E a gente precisa aprender a fazer isso. Se não aprendermos a fazer isso, a gente não consegue comprovar o funcionamento do Reiki. A gente fica preso nessas prerrogativas que a ciência tem que dar o aval, que fulano de tal tem que dar o aval, que a organização tal tem que balizar. E o Reiki tem isso, gente. É uma coisa pessoal, é uma viagem interna, particular, sua.
no seu ritmo. Fantástico, fantástico isso, fantástico. A gente sai daquela rigidez, aquela coisa de máquina, aquela coisa robotizada, para algo, né, uma palavra tão em moda, totalmente customizável. Você usa como você pode, como você consegue, você observa como você pode, como você consegue. Você recebe como você pode, como você consegue. Então, observação é fundamental. É a comprovação, é a prova, é o santo grau do Reiki. E de tantas outras técnicas. Eu estou restringindo um pouco o Reiki, mas radiestesia, cromoterapia e outras tantas técnicas holísticas que nós temos por aí, observando você percebe o funcionamento delas. E por mais que assuste o fato de que tantas dessas técnicas estão fora do controle da nossa mente, com a confiança que vem da observação, você percebe que elas são benéficas. Que embora elas não satisfazendo a nossa mente, elas são benéficas. E com isso vem uma amplitude de olhar, né? Porque às vezes a gente recebe uma aplicação de Reiki, chega em casa, passa mal. Ou vomita, ou tem mal-estar, ou baixa pressão, ou briga com o filho, ou chuta o cachorro, chuta o gato. Às vezes essa catarse, essas coisas todas que estão lá dentro da gente presas há tanto tempo, quando vem à tona e vem numa avalanche, a gente pensa que é ruim. Então a gente precisa olhar para isso. O terapeuta precisa orientar. Olha, se vem alguma coisa ruim, é bom. É bom, porque estava dentro de você, estava incomodando, ia causar uma doença e você botou para fora. Observa, né? Aprende com isso. Às vezes a gente coloca para fora na hora errada. Às vezes a gente não tem controle. Mas outras tantas vezes nós podemos gerenciar esse processo. Tem uma série de vídeos sobre gerenciar. Então, isso tudo vem pela observação. Observação, 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 observação. Precisamos aprender a observar. E o que nós observamos, né? Tema para outro vídeo. Gratidão a todos. Gratidão.